Minha gente, na aula anterior de ciências, né, vocês ficaram para realizar algumas atividades referente aos biomas brasileiros. Então, agora nós vamos iniciar a correção, né, a partir da página 41, que diz o seguinte: na questão 1, pede, explique por que aves e mamíferos da região do Pantanal dependem quase que exclusivamente da alimentação aquática. Então, eles dependem quase que exclusivamente da alimentação aquática porque o Pantanal é um bioma, né, que fica na região mais alagável do mundo. Então, quase o ano todo, né, o solo ele fica alagado. Então, por isso que eles dependem quase que exclusivamente da alimentação aquática. Eu vou ler aqui como é que está a resposta no módulo e vocês veem aí se a de vocês está dentro disso que eu falei e dentro da resposta que eu vou ler agora. A alimentação de grande parte dos animais do Pantanal apresenta dependência direta da água pelo fato de essa região ser a mais alagável do mundo, com inundações periódicas. Então, existem períodos do ano, né, em que ocorrem inundações desse território. Então, por isso que a alimentação deles é quase que exclusivamente aquática. 2. Observe as imagens e responda em seu caderno as questões abaixo. Letra A. Em que região do Brasil essas vegetações ocorrem? Então, a primeira, né, as duas, aliás, elas ocorrem na região sul do Brasil. Por quê? Porque a primeira é a mata das araucárias e a segunda são as vegetações rasteiras, né, que é típica desses dois biomas, que são as vegetações, as gramíneas, né? B. Elas são típicas de quais biomas? Então, eu já citei, né? A mata das araucárias, esse bioma, ela é típica da Mata Atlântica. E as gramíneas são típicas do Pampa. Então, são típicas desses dois biomas. A primeira imagem, que é a mata da araucária, ela é típica da Mata Atlântica. E as gramíneas, que é essa vegetação da segunda imagem, ela é típica do Pampa, certo? Do bioma Pampa. C. Compare as duas formações quanto ao tipo de vegetação. Então, por exemplo, a mata das araucárias, elas têm poucas espécies, predominando o pinheiro do Paraná, que é aquele que dá a pinha, né, que lá é comum eles consumirem. Já nos pampas, predominam os campos com gramíneas, que é essa vegetação mais rasteira, mais baixa, né, com vegetação mais baixa. Com algumas árvores, só que elas são esparsas, elas são distantes umas das outras, né, nesse tipo de vegetação. D. Explique por que esses ambientes estão em risco. A mata das araucárias está sob risco de extinção por causa da extração da madeira e da atividade agropecuária, que é a agricultura, e a pecuária, que é a criação de animais, que já reduziram esse ecossistema até 3% do seu tamanho original. A região dos Pampas sofre influência da atividade agropecuária, que acaba modificando o ambiente e pode prejudicar as relações entre os seres vivos que ali vivem. Lógico que vocês não iam colocar tal qual está aqui no módulo, mas vocês iam colocar com as palavras de vocês o entendimento de vocês, né? Então, a gente já estudou que tanto a atividade agrícola, né, que é a parte da agricultura, do cultivo do solo, da plantação, ela prejudica a vegetação nativa, quanto a pecuária, que é a criação de animais. Então, a causa, né, da destruição, né, do risco que esses biomas estão, desses ambientes que eles estão sofrendo, é a prática da agropecuária, que é a agricultura junto com a criação de animais, né? A pecuária, minha gente, e a agricultura, né, elas acabam causando prejuízo ao ambiente, porque para a criação de animais é necessário desmatar toda a mata nativa para fazer nova plantação de pasto, né, de grama, de capim para esses animais. Então, acaba tirando a mata nativa para fazer o pasto para o animal. Além de que os animais também, eles produzem, principalmente o gado, ele produz muito CO2, que a gente já viu que é
muito prejudicial para a camada de ozônio, né? Então, tudo isso causa dano ao ambiente natural, né? E a agricultura, a gente também já viu que se desmata também as árvores nativas para plantar novos alimentos, novos produtos, né? Então, tudo isso acaba prejudicando o meio ambiente. Então, é isso, tá certo? Na página seguinte, vocês iriam ler um texto sobre o Pampa, né? E dizia o seguinte: o Pampa apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade, ainda não completamente descrita pela ciência. No entanto, a progressiva introdução e expansão das monoculturas, que a gente já estudou que monocultura é quando eu planto no mesmo terreno sempre o mesmo produto, né, o mesmo vegetal, e das pastagens com espécies exóticas, que são espécies diferentes, né? Tem levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens naturais do Pampa. A estrutura da vegetação dos campos, se comparada à das florestas e das savanas, é mais simples e menos exuberante, mas não menos relevante do ponto de vista da biodiversidade e dos serviços ambientais. Ao contrário, os pampas têm uma importante contribuição no processo de sequestro de carbono, que é a remoção do gás carbônico da atmosfera, que é o gás que prejudica a camada de ozônio, né, que eu já falei, e no controle da erosão, além de serem fonte de variabilidade genética para diversas espécies que estão na base de nossa cadeia alimentar. Aí a gente tem aqui, né, as questões sobre o texto. Na letra A diz assim: de acordo com o texto, qual é a importância da vegetação típica do Pampa para a qualidade do ar atmosférico e do solo? Então, logo aqui no finalzinho do texto, né, ele explica que a vegetação rasteira ela é importante porque ela ajuda, ela contribui na remoção do gás carbônico da atmosfera e melhora, assim, a qualidade do ar, né, que a gente respira. Então, causa menos poluição. E também evita a erosão do solo, né? Que é o solo se deteriorando, né? Provocando crateras, muitos buracos no solo, porque a terra ela ficou muito fofa, sem nutrientes. Então, acaba causando a erosão, que são essas grandes rachaduras, esses grandes buracos no solo. Tá certo? Então, é isso. Ela ajuda a remover o gás carbônico da atmosfera, né? Esse tipo essa vegetação típica do Pampa, né? E também ajuda na qualidade do ar, porque ele remove esse gás carbônico e também evita a erosão do solo. Letra B. Quais as causas da modificação das paisagens nesse bioma? Então, a gente já viu, uma das causas é a monocultura, é quando o agricultor ele planta sempre o mesmo produto naquele terreno, né? Ele fica até cansativo de tanto que a gente já falou sobre monocultura. E as pastagens, elas são responsáveis pela degradação das paisagens desse bioma. Porque para se fazer a pastagem do animal, precisa se retirar a mata nativa, a vegetação nativa do local, né? Então isso é uma perca para o ambiente, né? O meio ambiente. Então, é a monocultura e as pastagens, que são as responsáveis pela degradação das paisagens desse bioma, né? Do Pampa. 4. Responda ao que se pede. Letra A. Em que região do Brasil você mora? Então, nós moramos na região Nordeste. Quem colocou diferente, que eu espero que ninguém tenha colocado, tá errado. Então, a gente mora na região Nordeste, né? Porque muita gente confunde região com estado, com cidade. Então, a nossa região é a região Nordeste. Qual é o bioma que predomina na região em que você vive? Então, é a Caatinga. A gente, inclusive, estudou uma página completa só sobre a Caatinga, que é uma vegetação típica da nossa região, é a que mais predomina. A gente tem outros tipos de vegetação, mas a que mais aparece é a Caatinga. Na letra C, diz assim: cite alguns animais e algumas plantas típicas da região em que você mora e faça o desenho de um deles no espaço abaixo. Então, você vai pesquisar animais, né, típicos da região Nordeste. Então, são vários, né? Eram vários que vocês iam pesquisar. Então, tem o preá, tem o sapo cururu, por exemplo, né? Então, alguns animais
que você colocasse lá no Google, né, você ia achar alguns animais típicos da nossa região. E plantas, né, como a jurema, que tem a jurema preta, que é muito comum. Algumas espécies de cacto também a gente vê muito, né, aqui na nossa região. Então, você ia escolher alguns animais, ou dois animais, ou um animal e planta, né, porque cite alguns animais e algumas plantas típicas. Então, você vai citar, listar, e depois você vai fazer o desenho de um deles, né? Então, listava e depois fazia o desenho de um. Ou da espécie animal ou da espécie vegetal que você escolhesse, que fosse típica da região Nordeste. Abaixo, a gente tem aí a atividade Vamos Relembrar. Faça a correspondência correta entre o nome de cada ambiente e sua descrição. Região formada por pequenas árvores, gramíneas e arbustos. Será a letra A. Então, a letra A, né, que é a região formada por pequenas árvores, gramíneas e arbustos, seria o Pampa. Então, você ia botar lá onde tem Pampa, a letra A. B. Ocupa parte da região sul e os pontos mais elevados da região sudeste. Aí você ia colocar aí onde tem Mata das Araucárias, né? Seria a letra B. C. Foi uma das maiores regiões úmidas do Brasil e hoje está entre as florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. Então, seria aí a Mata Atlântica. Letra C. D. É a maior floresta tropical do mundo e abriga enorme quantidade de animais e vegetais. Então, essa é bem fácil, né? É a floresta amazônica. Então, seria a letra D na floresta amazônica. E. Chove pouco e a vegetação é rala, formada por arbustos que apresentam raízes profundas que auxiliam na absorção da água. Então, a letra E seria a caatinga, né? Que é o bioma da nossa região, predominante, a vegetação predominante da nossa região. F. É a segunda maior formação vegetal brasileira e apresenta árvores que têm aparência seca, com troncos retorcidos e folhas grossas. Então, seria o cerrado, né? A vegetação do cerrado. G. Corresponde à maior área alagável do mundo e quase todas as espécies de plantas e de animais que ali vivem dependem do fluxo das águas. Então, a gente também acabou de falar sobre esse, que é o Pantanal, né? Então, o Pantanal seria a letra G. Então, a atividade ficaria Mata das Araucárias, letra B, Cerrado, letra F, Mata Atlântica, letra C, Pantanal, letra G, Caatinga, letra E, Floresta Amazônica, letra D e Pampa, letra A. Então, por hoje, né, em ciências é isso. Na próxima aula a gente vai começar o capítulo 4. Vamos dar uma bela adiantada, né? E por hoje é só. Aproveitem, né, amanhã o dia com a mamãe de vocês. Dê muito beijo, muito abraço, muito cheiro, né? Porque é uma data bem importante. Caprichem aí nas atividades relacionadas à mamãe, né? Faça o cartãozinho com capricho, tá certo? Que tia passou na aula de português, na aula anterior. Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.